Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa da Igreja Cristã Maranata, História do Cristianismo. Estão conosco aqui participando desse programa o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Batinho a todos. E também o pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. No episódio passado, nós encerramos falando sobre a chegada de Paulo a Roma, o período que ele ficou lá, livremente falando do nome do Senhor Jesus, e o livro de Atos encerra falando somente disso. Mas depois disso também se comentou, e mediante a história se tem conhecimento, que ele esteve na Espanha, ele ampliou a sua caminhada ao longo do Império Romano, mas depois voltou a ser preso e, segundo a história, ele foi morto, decapitado pelo imperador Nero, a mandado do imperador Nero. E nosso episódio findou dessa forma. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade fazendo uma menção rápida sobre as cartas de Paulo. Nós vamos pedir para colocar um mapa que mostra as cartas de Paulo. Enquanto o mapa vai ser colocado, vamos fazer o comentário de que já foi comentado aqui neste programa que Deus providenciou um ambiente todo favorável à pregação do Evangelho. Haviam as estradas romanas, livres de perigos, seguras, em condições de caminhar com facilidade, que elas eram pavimentadas. Isso facilitou muito a caminhada de Paulo para percorrer todo o Império Romano. Observa que hoje nós temos nas nossas igrejas as evangelizações, não temos muita facilidade, mas Paulo sozinho percorreu o Império Romano inteiro. Foi uma operação de Deus muito grande, né? E foi facilitado também pela língua grega, que era utilizada pelo Império inteiro. Claro que o Império Romano tinha a língua oficial do latim, mas todos falavam o grego como herança, vinda de Alexandre o Grande, do Império anterior, que foi o greco-macedônico. E também outra coisa que facilitou muito a pregação do Evangelho foram as sinagogas dos judeus, que já tinham, quando Paulo chegava nas cidades, ele já tinha todo o ambiente preparado. Imagina, se não tivesse, ele teria que alugar um lugar, equipar, colocar cadeira, tal, preparar o ambiente. E mais, aí tinha o público-alvo também. Porém, de qualquer maneira, eu peço até ajuda aqui aos historiadores aqui, todos dois são historiadores, a jornada de Paulo, desde sua conversão até a sua morte, deve ter durado cerca de 30 anos, né? Em torno disso. Em torno de 30 anos. Então, mesmo com as facilidades da ocasião, tinha muitas limitações. Observa-se aqui que Paulo se dirigiu a várias igrejas e ele tinha limitações de tempo e de presença. Ele não podia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Então, o expediente que ele usou foi o expediente das cartas. Pedi aqui ao pastor Serlon para falar um pouco das cartas. Era um meio muito utilizado, não era? Sim, bastante. As cartas ou epístolas, como também são chamadas, eram fundamentais para a comunicação. E o Império Romano ele desenvolveu um sistema de estradas, um sistema de correio que permitiu que todo o Império fosse interconectado, até porque era do interesse do próprio governo imperial romano que as ordenações, os editos, os decretos, as orientações do governo imperial chegassem até as várias províncias que compõem o Império Romano, além de que também toda a questão de transporte de mercadorias, de receber informações dos governos das províncias. E isso se dava muito em função dessa logística que foi criada e que envolvia as cartas ou epístolas. Isso era fundamental, de fato, para a circulação da informação dentro do Império Romano. Perfeitamente. E não somente a limitação de Paulo em estar onipresente. Onipresente só o Espírito Santo, só Deus. Então ele usou desse expediente das cartas já usado e ele usou com muita eficiência. Tinha pessoas que levavam as cartas às igrejas.
Porém, além disso, as cartas funcionaram como um meio de comunicação e doutrinação, correção de procedimentos que Paulo usou para se comunicar com as igrejas. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo que o conduziu nos deixou, através dessas cartas, um grande legado para as igrejas. Aliás, as cartas, eu gosto muito das cartas de Paulo. Eu lembro sempre da carta de Coríntios, né? Aos Coríntios foi uma carta importantíssima para a igreja, porque Coríntios mostrou muitos erros da igreja de Corinto, muitas falhas cometidas na igreja de Corinto. Por exemplo, você vai ver sobre os dons espirituais, ele explicando como é que deveriam ser os dons espirituais ali em Coríntios. E aquilo ali foi fundamental para hoje, para o nosso entendimento hoje, né? Ele explicando a questão, como é que deveriam ser usados os dons e como é que os dons operavam no meio da igreja, no corpo, ele explicando sobre o corpo. Olha só como doutrinas importantes Paulo deixou claro, porque a doutrina do corpo, que Paulo falou até sobre os membros, se um corpo guerrear contra o outro, como é que vai funcionar, né? Se um tiver harmonia no corpo, ele falar sobre a harmonia do corpo, ele falando sobre, e falando também sobre a questão dos dons espirituais, ele falou sobre a ceia do Senhor. Olha só como as cartas dele foram importantes. Isso aí em Coríntios, culto, né? A questão na ordem do culto, se um falar em línguas e outro falar, como é que vai ser? Então, Paulo botou ordem no culto. Ele falou também, Antônio Carlos, interessante que as cartas de Paulo, no tempo dos cristãos dessa época, já usava as cartas juntamente com o Velho Testamento. As cartas eram usadas naquela época já, como instrução, porque as cartas tinham instruções doutrinárias, tinha instrução, os crentes viverem em harmonia. Ele falava muito sobre porque mordeis e devorais uns aos outros, que é muita briga. Parece que o negócio é antigo, não. Tem hoje também, né? Onde tem gente, né? Tem gente. Ele falava sobre questão, por que vocês estão mordendo, devorando o outro, brigando aí, não sei o quê. Inclusive tem um que ele fala, rogo, a Evódia e a Síntica, sinto mesmo no Senhor. Essas mulheres estão aí, elas estão brigando, mas nós precisamos dela para ser usada na obra de Deus aí. Então, o apóstolo Paulo ele colocou vários aspectos nas cartas dele, por exemplo. Ele falava sobre coisas que nós temos que compreender. Vamos ver o seguinte. Ele pregava sobre a questão da necessidade de harmonia dentro dos membros no corpo. Ele falou também em outra carta sobre ele. Alguns achavam ele importante, outros achavam o Apolo. Cada um tinha eu morri por alguém, por acaso? Aliás, depois o Martim Lutero até usou coisas dele para dizer que queria usar o nome Martim Lutero para botar nome na igreja. Martim Lutero falou, mas foi eu que morri por alguém por acaso? Eu fiz alguma coisa? Eu não fiz nada, quem fez foi a palavra. Então Paulo, podemos dizer assim, ele deixou uma doutrina bem estabelecida para a igreja, né? Deixou uma doutrina bem estabelecida acerca dos dons espirituais, quando ele foi batizar com o Espírito Santo, quando ele teve a experiência de conversão. A experiência de conversão dele, ele conta pelo menos acho que umas 3 vezes no livro de Atos, né? Conta a conversão dele. Então, o Senhor falou para Paulo bem assim, eu vou te ensinar o que é sofrer do meu nome, né? Ele passou uma situação difícil, mas ele não recuou na fé e ele foi um homem importante, muito importante para a igreja, porque tinha ele o doutrinador, né? Apóstolo, tinha até alguns contestavam sobre ele ser apóstolo, mas ele falou, não, eu sou apóstolo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Então, as cartas de Paulo hoje é de fundamental importante que a igreja conheça a carta de Paulo, para conhecer, ali são muitos ensinamentos doutrinários estão ali, né? E corroborando com isso que o pastor Luiz Eugênio falou, nós entendemos, até porque a própria palavra de Deus diz isso, que toda a escritura é divinamente inspirada. As cartas foram escritas em situações concretas, situações que surgiam na igreja, a necessidade de ensinar o povo acerca de alguma heresia que estava se manifestando e corrigir, combater essa heresia, mas tudo que Paulo escreveu foi pelo Espírito, foi por revelação. Toda a escritura é divinamente inspirada. E quando o pastor Luiz Eugênio faz menção ao fato de que na igreja primitiva já havia a leitura das cartas de Paulo, na segunda carta de Pedro, aqui no capítulo de número 3, né, 2 Pedro 3, verso 16, Pedro, né, já no versículo 15, na verdade, 2 Pedro 3,
capítulo 3, versículos 15 e 16, Pedro fala acerca da autoridade daquilo que Paulo escrevia. Pedro escreve assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, em sua carta, segundo Pedro 3, versículos 15 e 16, ele fala da importância para a igreja que as cartas de Paulo, que aquilo que Paulo escreveu pelo Espírito tinha para a igreja, até mesmo de como isso era combatido pela oposição. E também queria aqui reforçar um tópico que o pastor Antônio Carlos abordou, da impossibilidade física, naturalmente, de Paulo estar ali em todas as igrejas, né? E ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, a carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 4, ele diz assim: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, e continua os versículos seguintes dizendo: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então ele estava ausente no corpo, como diz aqui no versículo 6, mas presente em espírito, na oração, na comunhão, ali com os irmãos e se preocupando em orientar a igreja por meio das cartas. Agora é importante lembrar, eu vou só para dar um resumo aqui, estão falando das cartas, tem que lembrar o seguinte: primeiro, Paulo falou sobre a ceia e falou a desordem que havia em Coríntios. Ó, se você está com fome, come em casa, a ceia não é para isso, né? Então ele falou a cerimônia da ceia, como deveria ser nas igrejas. Olha só como ele colocou ordem nas coisas. Ele falou sobre os dons espirituais, como é que devia ser portar sobre língua estranha, sobre os dons, sobre a revelação, dom de ciência. Ele falou sobre os 9 dons ali em Coríntios, rapaz, interessante. Ele detalhou os dons espirituais todos ali. Ministérios. Exatamente. Aí falou sobre ministério, olha só. Os ministérios orientou como devia ser os pastores, né? Orientou, o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, os filhos devem estar sob sujeição. Ele foi orientando todos os detalhes. E ele depois falou para Timóteo, você leva essa orientação aí. Falou com o Tito também, Tito, orienta. Foram homens criados aos pés de Paulo ali, poderia dizer. Ele orientou. Ele falou sobre casamento, em 1 Coríntios 7, ele fala sobre a questão da mulher, do marido, ele orienta tudo ali, Paulo dá orientação. Ele falou sobre a disciplina dentro da igreja, em 1 Coríntios 5, quando ele fala que um jovem lá teve uma situação com a esposa do pai dele, não sei o quê, que a madrasta lá, ele falou, vocês têm que disciplinar. Em Coríntios achava tudo normal. Eu, não, ele fala sua disciplina também ali. E aí ele falou sobre a lei, a graça e a fé. Outro assunto que ele falou, sobre a questão da fé. Então você vai ver que Paulo até falou para Gálatas, vocês estão decaindo da graça, indo para a lei. Ele falou assim, eu acho que o ensinamento que eu lhes dei foi em vão, porque vocês estão indo para a lei agora, guardando dias, meses, anos, não sei o quê. Tem aqueles judeus que se convertiu que queriam impor a doutrina do sabatismo, né? Guardar, tinha que circuncidar, tinha que guardar sábado, não sei o quê. Aliás, depois nós vamos falar sobre as heresias que surgiram já no tempo de Paulo, que ele combateu também as heresias, né? Sim. Então, você vai observar, as cartas dele são ensinamentos profundos para a igreja, né? Inclusive, Martinho Lutero, quando ele começa a Reforma Protestante no século XVI, ele alcança ali esse despertamento por meio de um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos. Mas o justo pela sua fé viverá. Que, por sua vez, é uma citação de Abacuque. É uma citação de Abacuque, que estava lá no Velho Testamento. Profético. Então, na carta aos Romanos, que é a carta, a epístola, onde é mais profundamente tratada a questão do pecado, do juízo e da justiça de Deus. A carta onde Paulo, alguns consideram mais, digamos, teológica, usando aqui uma linguagem que é a corrente, a mais teológica das cartas de Paulo, onde ele apresenta com muita clareza a questão do pecado, falando que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas fala do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, da justiça de Deus, que aplaca a justa ira de Deus pelos nossos pecados. E uma observação, pastor Antônio Carlos, que eu acho que é muito oportuna, estamos tendo essa oportunidade aqui,
Algumas pessoas acham que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas não há uma identificação dessa autoria. Ela não é claramente identificada, nós não podemos dizer, né, que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Agora tem que lembrar também, eu lembrei de outra doutrina que Paulo ensinou também, Antônio Carlos, sobre o arrebatamento da igreja. Tessalonicenses, sim. Também. Ser arrebatado nas nuvens. A volta de Jesus, né? Exatamente, a volta de Jesus, ele colocou essa doutrina muito clara em Tessalonicenses lá, que nós seríamos arrebatados e encontraríamos o Senhor nas nuvens, estaríamos sempre com o Senhor. Ele faz o arrebatamento da igreja, que alguns tentam contestar esse texto, mas é difícil, porque ali está muito claro, né? E ele fala sobre a ressurreição também. Rapaz, você vai ver o que Paulo falou, a ressurreição em Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, a ressurreição, porque se não há ressurreição, é vã a nossa doutrina. Jesus não ressurgisse, era vã a doutrina. Então Paulo colocou, rapaz, ele colocou de uma forma tão enfática, tão clara os ensinamentos, que se você ler as cartas de Paulo, ler o que ele escreveu, você vai entender muitas coisas da doutrina que muitos não conseguem entender, né? Hoje, você lê as cartas de Paulo, as doutrinas estão tudo simplificadas nas cartas de Paulo, né? Todas as doutrinas que, aliás, a doutrina nossa sobre o sangue, a doutrina sobre a palavra, a doutrina sobre a questão da ceia, a doutrina do corpo, tudo está nas cartas de Paulo, né? Você vai observar tudo lá. Amém. Então nós estamos falando aqui sobre as cartas de Paulo. Vamos fazer a lembrança que Paulo empreendeu 3 viagens, mais a 4ª, que foi a ida a Roma, né? Além de outras não relatadas na Bíblia. E que, evidentemente, quando ele fazia viagem, estava presente na igreja, ele falava presencialmente. Quando ele não estava presente, então a carta chegava. Então percebam que ele escrevia a carta de uma outra localidade para aquela tal igreja. Estamos aqui diante de um mapa mostrando de onde Paulo escreveu as suas cartas. Então, vamos ver aqui. Da igreja de Corinto, quando ele esteve na igreja dos Coríntios, ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses e a carta aos Romanos. Ele não esteve uma vez só em Corinto, pelo menos umas 3 vezes ele esteve lá. A carta aos Romanos ele escreveu da última vez. Confere? Confere. E as outras 2 na primeira. Quando ele esteve na Macedônia, que é na parte superior da Grécia, porque na ocasião a Grécia era dividida, a parte norte, Macedônia, e a parte inferior, Acaia. Tudo, hoje, é tudo o mesmo país, a Grécia, né? Então, na Macedônia, ele escreveu a 2ª carta aos Coríntios, a 1ª a Timóteo, e Tito tem uma interrogação aqui, que tem uma certa dúvida, mas atribui-se que também tenha sido escrita ali. Quando ele esteve em Éfeso, ele escreveu a 1ª carta aos Coríntios. Entende-se que ele escreveu a carta aos Gálatas quando ele esteve em Antioquia da Síria. Então, esse mapa que aqui está, e lá está, por final. Lá no final, pastor Serlon pode apontar Roma aí para mim? Roma, ele escreveu aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, aos Filipenses, a Timóteo e aos Hebreus, porque muitos atribuem, né, pastor Serlon mencionou que não está claro que foi Paulo que escreveu, só que termina a carta dele, na carta aos Hebreus, termina assim: saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Aí tem alguns entendem que isso indica, né? E aquilo que Paulo escreveu em todas as cartas: a graça seja com todos vós. Ele sempre termina as cartas assim. Então tem alguns indícios aqui que pode ter sido Paulo, mas não está muito claro. Então, de Roma, esse mapa aqui, quem desejar copiá-lo, tem uma referência dos locais, das localidades de onde Paulo escreveu as cartas. Nós aqui, então, falamos rapidamente das cartas de Paulo.
falamos aqui no episódio passado, e já faz parte desse episódio também, Paulo morreu por volta do ano 65, entre 64 e 67, foi a morte de Paulo. E tem uma história ainda, porque alguns discípulos, não se mencionou aqui, os demais discípulos, que precisamos fazer uma menção do que aconteceu com os outros apóstolos e do que aconteceu nesse período da morte de Paulo até o último apóstolo, que foi o apóstolo João. Então, vou pedir aqui aos nossos companheiros. Eu queria só, antes de entrar nesse detalhe aí, Antônio Carlos, Sim, pode fazer. Retroceder um pouco no tempo. Sim. E lembrar que Paulo, tudo que ele falou, aprendi de Jesus, pela revelação de Jesus Cristo. Não aprendeu com Gamaliel, nada. Tudo que ele ensinou, ele aprendeu de Jesus, direto de Jesus. E é interessante lembrar que, antes de tudo, que acontecer todos esses fatos com Paulo se converter, tudo, que Paulo, segundo alguns historiadores, ele converteu com 27, 30 anos por aí, né? 27, 30 anos. Quer dizer, ele morreu no ano 65, né, por aí? 65, por aí. 65, mais ou menos os 30 anos de ministério, né? 30 anos que ele teve ali. Antes de Paulo, tem que lembrar o seguinte, que só fazer uma retrospectiva, no ano 63, aproximadamente, os romanos dominaram a Palestina, né? No ano 63, antes de Cristo, né? Quer dizer, entrar na Palestina, dominar a Palestina. Os romanos escolheram um líder ali, Herodes, ali, para dominar ali a região ali, que tinha poderes, podemos dizer assim, poderes, e dava liberdade religiosa para os judeus, para agir, porque ele não queria também conflito com eles, né? Tem que lembrar, os judeus no início, os cristãos tiveram problema com os judeus, porque os judeus os que se convertiam, queriam estabelecer as leis judaicas para os cristãos, né? Então, Paulo, ele combateu muito isso até em Gálatas e outras cartas, combateu sobre essa questão, porque ele acha que os judeus achavam que desobediência à lei podia se converter ao cristianismo, mas tinha que continuar seguindo a lei. O sábado, tem uns judeus até hoje aí que querem ser judeus, mas não são bem judeus, né? Dia de descanso, aquilo tudo ali, né? A carne de porco, todas essas coisas que os judeus consideraram. Seguindo na sequência, nós vamos poder ver o seguinte, que Jesus, ele frequentou as sinagogas, porque a mensagem, até Paulo também, porque tinha que pregar na sinagoga, o lugar que tinha que pregar era a sinagoga, né? E na ocasião de Jesus, até Jesus morrer, era Velho Testamento ainda, né? Exatamente. E tem que lembrar, aqui em Mateus 13, 55, fala que Jesus, ele era filho carpinteiro, né? A carpintaria, os carpinteiros e os chamados, como é que fala? O trabalho artesanal era um trabalho que tinha muito valor naquela época. E essas pessoas que trabalhavam com isso, segundo alguns historiadores, não ganhavam salário igual aos outros trabalhadores normais, não ganhavam mais mesmo. Porque era um trabalho assim, trabalhar com pedra, com madeira, era um trabalho que tinha muito valor na época, certo? Então aqui, entende-se que nessa época, por exemplo, José tinha rendimentos superiores aos outros, porque ele tinha essa habilidade de mexer com isso, não era qualquer um que mexia com esse tipo de trabalho, né? Então esse é um ponto também que alguns historiadores relatam, é importante lembrarmos, lembrando também que nós não chegamos a citar João Batista. Citamos João Batista. João Batista, até acho que você até falou, questão de ser primo. Agora, só um detalhe que eu queria lembrar, que João Batista, ele comia, o texto diz aqui que ele comia gafanhoto e mel silvestre, né? Esse mel era o mel colhido das tâmaras. Nós falando tamareira aí, era mel de tâmara, né? E lembrando também, os gafanhotos, eu acho estranho o negócio de gafanhoto, até hoje no Oriente Médio tem gente que come inseto, até hoje, certo? Aliás, não tem nada de anormal de você comer inseto, não, certo? Pastor Luiz Eugênio, o gafanhoto, na lei de Moisés, era um animal limpo. Exatamente. Você vê em Levítico 11, 21, 22, Levítico 11, 21, 22, que fala que o gafanhoto era um animal que poderia ser comestível. Não tinha problema não, gafanhoto. Então, você pensa que... Então, eu queria relembrar que insetos, até hoje tem muitos países do Oriente Médio que comem insetos, né? Fritam um insetinho lá, comem inseto. Aqui no Brasil, de vez em quando comia também, não sei se já comeu, tá na Júlia esse negócio também. Não comeu não esse negócio? Quando criança, não? Rapaz, eu nunca comi. Você era Nutella, não era raiz, não. Então, isso que é o problema. Então, nós temos aqui o seguinte, temos que lembrar, nesses 1000 anos do cristianismo no início, nunca, outra coisa que os historiadores lembram também, que nunca houve, nunca as mulheres exerceram tanta influência igual nessa época. Porque as mulheres, no tempo, Jesus dava valor às mulheres, né? As mulheres tiveram muita influência
nesses primeiros 1000 anos do cristianismo, que não tinha lugar nenhum, nenhuma outra religião tinha essa influência que tinha no cristianismo. Que Jesus deu liberdade. Paulo até reclamou das evódicas, cínticas, mulheres que ajudavam no evangelho, que estavam brigando entre elas lá, não sei o quê. Então, veja só, outro ponto importante que eu queria lembrar é o trabalho das mulheres. E lembrar também, Antônio Carlos, é o seguinte, outro ponto importante, nós não chegamos a comentar, eu gostaria de comentar rapidamente, sobre o tempo de Herodes. Sim. O tempo de Herodes era uma coisa tão espetacular. Vai ter um programa só sobre o tempo de Herodes. Ele era maior que o tempo de Salomão, viu? Esse tempo de Herodes, depois que Herodes morreu, ninguém quis dar continuidade ao tempo de Herodes. E o tempo de Herodes, ele normalmente tinha 10.000 trabalhadores nesse tempo. Que a mão de obra dessa trabalhando num tempo desse? Então até parou a construção depois que Herodes morreu tudo. Mas era um tempo fabuloso, pra você ter uma ideia. Ele era mais ou menos o tamanho do estádio olímpico, certo? 250 metros de cada lado do templo, o templo era grande mesmo, cabia muita gente mesmo. Você vê que era um templo fabuloso, extraordinário, o templo de Herodes. Eu acho que vai ter um programa para mostrar sobre isso. Falar sobre templos. Agora, pastor Luiz Eugênio, só uma menção aqui, porque o primeiro templo, porque são dúvidas que tem, certo, foi construído por Salomão. Foi destruído por Nabucodonosor. Certo. 70 anos depois foi reconstruído quando Zorobabel e os demais... Menor, né? Já foi menor, né? Até o texto lá diz, lá em Neemias, que eles ficaram chorando, porque aqueles antigos choravam, mas os novos glorificavam a Deus pelo templo, né? Pelo templo. Exatamente. Então esse foi o segundo templo. Herodes, na verdade, porque olha só, quando o templo o primeiro templo foi destruído. Foi destruído. Na ocasião de Herodes, ele não foi destruído, ele foi reformado. Ah, certo, exatamente. Então, veja só. Mas ampliou bastante o templo, né? Ele ampliou muito, o pátio ampliou. E tem até alguns historiadores, apesar de vocês serem historiadores... Não, você também é historiador. Não, também. Eu não sou. Mas, assim, dizem que com consentimento dos judeus, ele chegou a quase que fazer uma reconstrução do templo. E o apóstolo... Então, na verdade, eu não chamaria do terceiro templo, porque não foi destruído. O primeiro foi destruído, reconstruído o segundo. Então, o templo da ocasião de Herodes, ele, na verdade, deve ter sido reconstruído com a ampliação do pátio. Ele foi interrompido no ano 4 a.C., né, que foi interrompida a construção, porque, na verdade, nós vamos ver o seguinte, esse templo, o que impressionava no templo, Antônio Carlos, eram os jardins que ele tinha, o pátio que era extraordinário. Pátio extraordinário. Cabia muita gente, o pátio, a questão dos jardins, a questão dos prédios que tinham o templo ali. Herodes fez uma construção fabulosa. Ele era construtor, né? E o seguinte, né? Era chegar de Antônio Carlos, ele construtor igual Antônio Carlos. Não, interessante o seguinte, né? Para quem... Todos aqui conhecem o nosso Manaim do Espírito Santo, né? Exato. Então, lá no templo principal nosso, cabem 2.000 pessoas. Então, para você ter a ideia do tamanho desse pátio, quando Pedro e João pregaram na porta, chamada Formosa, o coxo foi curado, se converteu, eles entraram no templo, foi pregada a palavra, e 5.000 se converteram. Quer dizer, alguns falam que cabia mais de 10.000 pessoas. Não, só 5.000 dos que converteram. Exatamente. E os que não se converteram? Exatamente. Devia caber uns 20.000, no mínimo. Então, outra coisa. João, o Evangelho de João, capítulo 2, verso 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo. Exatamente. E tu o levantarás em 3 dias? Então você vê que o templo reconstruído por Herodes levou 46 anos para fazer. Exatamente. E ele não concluiu o templo não, viu? Não concluiu. Ele morreu onde concluiu o templo. Ninguém quis dar continuidade aqui lá, que usava 10.000 trabalhadores para uma obra com 10.000 trabalhadores. Já imaginou uma obra dessa? Obra, mas era uma obra extraordinária. A minha obra dele era... Agora, eu queria lembrar outro ponto importante, que nós não fizemos menção, que no tempo de Jesus, tem umas referências históricas, eu queria até lembrar aqui, as cidades, por exemplo, os judeus tinham influência na Espanha, na Itália, na Sicília, na Grécia, no norte da África, Arábia, Pérsia, Síria.
Então, Ásia Menor tinha vários países que os judeus já tinham influência. Então, aí você vai ver, depois nós vamos chegar lá, como é que o cristianismo foi espalhado para os demais lugares, regiões do mundo, certo? Os judeus tinham influência em várias regiões em volta, não era só ali não, porque, na verdade, o que você falou, a questão do Império Romano ajudou muito isso com as estradas, com tudo que tinha, né? O Serlão explicou isso aí. Agora, isso é bom lembrar, essas regiões que os judeus iam, muitos lugares, por exemplo, que já aprenderam já na Babilônia, estabeleceram sinagogas, né? As sinagogas foram importantes para continuar a mensagem deles ser transmitida para outro lugar. Você vai ver que havia, aqui no ano 200 a.C., já tinha referências que eles usavam as sinagogas em vários lugares tinha sinagoga. Lá na sinagoga, normalmente cantavam o hino de salmos e faziam orações, né? Nas sinagogas. E às vezes tinha a palavra do Velho Testamento que era mencionada aqui, né? Na sinagoga. Nós estamos chegando ao final deste episódio devido à limitação do nosso tempo. Agora eu queria só concluir, Antônio, falando de Jesus foi crucificado, segundo Deuteronômio 21, 23, 22, 23, Deuteronômio 21, 22, 23 e Gálatas 3, 13 fala que maldita que ele fosse crucificado, né? Então ele fez maldito por nós. Por nós. Eu faço essa referência para lembrar que depois de Jesus, muitos cristãos vão ser crucificados também. Até mesmo uma questão de perseguição aos cristãos, porque no início foram os judeus que perseguiram, né? Mas essa crucificação de Jesus era aplicada normalmente aos estrangeiros. E a crucificação não era dentro da cidade, era fora da cidade, né? Porque era uma coisa abominável para os judeus aquilo, né? Sim. Exatamente. Jesus fez maldito por nós, né? Foi. Eu queria só fazer uma retrospectiva, retrocedendo no tempo, lembrando esses fatos Sim. do tempo de Jesus. Muito oportuno. Para chegarmos agora para a questão avançar no tempo de Paulo, tudo aí, né? Perfeitamente. Ainda uma referência rápida às sinagogas, para tirar dúvida, quem possivelmente tenha. O templo era o único lugar de culto e sacrifício. Quando o templo foi destruído, eles fizeram as sinagogas que eram somente lugares de oração. Quer dizer, lá não tinha sacrifício de animais, não tinha o culto como designado por Moisés no templo. E nas sinagogas também tem uma referência aqui em Lucas, quando Jesus entrou numa sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então dizem os historiadores, que a sinagoga abria aos sábados e havia o ministro do templo e eles liam a palavra de forma sequencial. Vamos dizer assim, num sábado eles liam os profetas, no outro sábado eles liam a lei. Então, quando Jesus entrou, foi-lhe dado o livro com o versículo do dia. E quando ele leu, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os oprimidos, tal. Ele fechou o rolo, entregou ao ministro, porque por onde se observa que a palavra era dada a quem desejasse fazer o uso dela, né? Jesus fechou e disse: essa escritura se cumpriu aos vossos ouvidos neste momento. Então, aquele dia foi um culto profético, né? Amém. Que se cumpriu ali na pessoa de Jesus, né? Agora, Antônio, você lembra bem que em Atos 1,14, vamos ler aqui rapidamente, está passando o tempo aqui, mas vamos ler rapidamente. Atos 1,14 diz aqui, ó. Todos perseveraram unânimes em oração, as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Naquele dia, levando Pedro, no meio dos irmãos, compunha a assembleia de 120 pessoas. Olha só, Atos 1,15 fala que tinha 120 irmãos só. Você falou aí, depois a multiplicação da igreja, com a pregação de Pedro, 5.000 se converteram. Já pensou? 5.000. Rapaz, é um negócio de 120 pessoas que em Atos 1,15 Jesus subiu aos céus, tinha 120 só. Um grupo pequeno, né? Embora ele multiplicou pão para 5.000 pessoas, tudo, fez muitos milagres, tudo assim, 120 só. Depois dessa época, o que aconteceu? O cristianismo começou a se multiplicar. Jamais aconteceu na história de um fato como esse. O cristianismo chegou depois, 50 anos depois, seguinte à morte de Jesus,
começou a multiplicar mais e mais, e chegou depois a milhões, a bilhão de pessoas do cristianismo. A história registra que nunca houve um fato como esse, multiplicar desse jeito. Porque Jesus, que morreu, imaginou-se que, bom, aí acabaria. Tanto é que os judeus, os que comandavam o judaísmo, achavam que aquilo ali, até a própria romana, achava que aquilo ali era tipo assim, como é que fala? Uma superstição, uma coisa assim. Não acreditava muito no cristianismo e ir em frente, não. Não acreditava muito, não. Achava que aquilo ali era uma coisa passageira. Ele começou a ver a coisa crescer. O problema maior vai ser quando Nero ele ia ser culpado, foi culpado do incêndio de Roma, e para ele sair fora jogou para os cristãos, aí começou o problema, né? Depois podemos entrar nesse assunto. Nós estamos, então, encerrando este episódio. Agradecemos a presença dos irmãos que estão conosco e também daqueles que participam conosco neste programa no dia de hoje. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.